Glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 6, verso de número 38 ao verso de número 42. Marcos capítulo 6, verso de número 38 ao verso de número 42. Quero explicar para você a direção que o Senhor tem colocado no nosso coração em relação às mensagens que estão sendo pregadas. As 3 primeiras mensagens que foram pregadas é uma construção para que aumente o seu nível de consciência. Por muitos anos, nós como cristãos acreditamos que a presença de Deus está relacionado a sensacionalismo, a algo emocional. Então, se eu não chorei no culto, ou se eu não arrepiei no culto, significa que Deus não esteve aqui. E eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Você pode entrar na igreja hoje e ouvir a palavra, mas se você for embora e não entender o que você acabou de ouvir, você só veio para um ambiente e sentir uma emoção legal, mas isso não surge efeito nenhum na tua vida. Quinta-feira agora eu falei um pouco sobre entender. Quando eu entendo a mensagem, a semente é colocada dentro do meu coração e isso produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Quem estava aqui, amém? Então não é sobre a semente que é lançada, mas é sobre o solo que recebe essa mensagem. E hoje eu quero trazer uma mensagem para o teu coração, para que você compreenda, entenda hoje, que se essa mensagem entrar dentro do teu coração, a tua vida pode ser transformada hoje. Vou repetir: se essa mensagem entrar dentro do teu coração verdadeiramente, a tua vida pode mudar hoje. É por isso que você precisa compreender que não é mais um culto, não é mais um ambiente somente, não. É uma oportunidade do céu se alinhar com a terra e algo gerar uma transformação eterna que vai mudar o destino da tua vida. É por isso que nesse momento eu quero começar a pedir para que o pessoal da recepção verifique se tem alguém fora da igreja, conversando ou fazendo alguma coisa. Eu não quero mais ninguém lá fora. Quando a palavra começa a ser entoada, o Rei dos Reis está falando dentro desse lugar. Então não tem nada que a gente tenha que procurar lá fora que já não tem aqui dentro. Ah não, pastor, eu estava conversando com uma amiga que ela estava precisando de um conselho. Então o seu conselho é maior do que a palavra de Deus? Você falando vai gerar mais transformação do que Deus falando? Precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer e para aquilo que Deus quer falar. E ter o entendimento vai transformar a tua vida. Então hoje a ideia aqui é que você entenda quem é o teu Deus, o poder do teu Deus e aquilo que Ele pode fazer na tua vida em nome de Jesus, amém? E conforme você for pegando a palavra, conforme você for entendendo, me ajude a pregar. Se Deus falar com você, dá um grito nesse lugar. Se Deus falar com você, dá um glória a Deus. Se Deus falar com você, fala aleluia, eu estou entendendo. Fala uau, meu Deus do céu. Porque quando a palavra é liberada, irmão, algo mexe com você. Quando o Rei dos Reis passa, não tem como continuar da mesma forma. Posso dar um exemplo meio nada a ver, mas só para você entender o que eu estou tentando falar aqui? Às vezes a gente está aqui nós estamos na frente da Anhanguera. Às vezes passa uma moto a milhão. Está todo mundo conversando, a moto passou. Todo mundo para e faz assim: nossa, você viu? Esse é doido, hein? Aí passa um carrão, todo mundo para e fica olhando o carro, sim ou não? Aí Jesus está passando por esse lugar. Aí você fica com cara de pastel. Ah, legal. É. Dá um grito aí, irmão.
Quem está passando é maior que carro, é maior que moto, é maior que riqueza, é maior que todas as coisas dessa terra. Quem está passando é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem está passando é aquele que reina, que vive. Ó, comportas do céu tem que se abrir. Ó, portais celestiais, eles têm que abrir. Porque eis que vem o Rei da Glória. Quem é esse? Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ah, irmão, é desse jeito que eu quero pregar com você hoje. Imagina que começou a semana acesso. Então eu sei que os pastores vão vir aqui, eles vão pregar e você vai querer pular. Aí quando é minha vez, vocês vão me tratar desse jeito? Não, irmão. Então eu quero que vocês dêem a mesma glória. Já vai começar um ensaio aqui, para ver se vai ficar bom, amém? Marcos capítulo 6, verso número 38 ao verso número 42. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Jesus. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Grifa aí na tua Bíblia. Grupos de 100 e grupos de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Eu creio, Deus, que uma só palavra que sai do trono de Deus pode mudar o meu destino, pode mudar a minha vida, pode mudar a realidade da minha casa. Se eu pegar essa palavra hoje, essa semente que está sendo lançada, colocar dentro do meu coração, falar: eu creio, essa palavra é para mim, eu creio, milagres vão acontecer nesse lugar. Fala conosco, Espírito Santo. Os nossos ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu quero te dar um conselho rapidamente. Quando você for ler a palavra de Deus, sempre procure o texto em outras partes, em outras versões e no olhar de outros escritores. Nós temos 4 evangelhos. O que são os 4 evangelhos? É a leitura de cada um mediante a situação que presenciou. Ontem nós estávamos aqui nos jovens e quando fala sobre o momento que Jesus estava no Getsemane, Lucas, ele descreve que Jesus suou, o sofrimento era tão grande que ele suou como gotas de sangue. Por que Lucas fala sobre gotas de sangue no suor? Porque Lucas era médico, então o olhar médico de Lucas faz ele observar algo clínico naquele texto. Os outros escritores não vão descrever isso, mas Lucas descreve. Porque pelo olhar clínico dele, ele diz: o sofrimento de Jesus era tão grande que ele foi levado ao ápice do sofrimento emocional, a ponto de suar gotas de sangue. Esse texto, quando você vai entender a visão de cada um, você vai perceber que em alguns textos vai dizer: e Jesus já sabia o que ia fazer, mas perguntou para pô-los à prova. Em outro vai dizer que eles começam a procurar e dizem: temos aqui um menino, ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Isso aqui não é nada. Outro vai dizer: nós só temos 200 denários. Quando você vai encaixando um texto no outro, você consegue montar o quebra-cabeça inteiro da conversa, do diálogo que teve naquele ambiente. E o mais interessante, você começa a perceber como cada discípulo lidava diante de uma situação de desconforto. Qual era o entendimento que eles tinham diante de Jesus? Jesus, quando andava no meio do povo, irmão, se ele fosse trazer o entendimento do céu para a terra, a nossa cabeça não entenderia. Nós não conseguiríamos compreender as informações do céu na terra. Por isso que quando João é levado à ilha de Patmos, ele sobe até o céu, ele começa a descrever lá em Apocalipse aquilo que ele via. Mas aquilo que ele via, ele tenta descrever com a realidade do tempo dele.
Então eu vi um gafanhoto com cauda de escorpião, batendo as asas. Ele está tentando descrever algo que ele nunca viu, com base na realidade do que ele está vivendo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Se Deus for abrir o céu e trazer toda a revelação do céu para nós, nós não suportaríamos. Por isso Jesus falava por meio de parábolas. O apóstolo Paulo, ele vai descrever: eu conheço alguém que no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus sabe, que foi levado até o terceiro céu, e viu naquele lugar coisas que são inefáveis. O que é inefáveis? Aquilo que não se pode falar, porque se for falado, nós não entenderíamos. Só de eu explicar para você que existem dois tempos, o Cronos e o Kairos, isso já bagunça a tua cabeça. O Cronos é o tempo cronológico, o tempo que vivemos, calendário. O dia começa, o dia termina, 24 horas, 2025, 2026, 2027. Esse é o Cronos. Mas Efésios vai dizer que em Cristo Jesus todas as coisas já foram feitas antes da fundação do mundo, e nele já existem, e tudo o que já existe já foi dado a nós, porque somos filhos. Pastor, se tudo já foi dado a nós, por que não está na minha mão? Aí você vai lá para Gálatas e você entende que aquele que é como uma criança não pode receber a tua herança, porque ainda ele é comparado a um escravo. Ou seja, tudo é teu, mas nada é teu, porque no Kairos já foi liberado sobre você, mas no Cronos você não pode receber, porque você ainda não entendeu quem você é. Está fazendo sentido ou estou confundindo um pouco tua cabeça? Ou seja, tudo que Deus tem para você já é teu, já está preparado. Então quando Jesus anda com você, Ele vai vendo até onde a tua maturidade suporta receber da bagagem que Ele quer depositar sobre você. Jesus com os discípulos, esse é o cenário. Então, para pô-los à prova, Ele começou a fazer algumas perguntas. Perguntou Ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Vão andar pelo meio do povo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, andem, verifiquem quantos pães tem. Então eles ficaram sabendo e disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus vai e fala assim: agora manda o povo se assentar. Irmão, se você sabe que tem 5 pães e 2 peixes, você ia mandar o povo se assentar assim ou não? Você está maluco? Jesus está de brincadeira. O povo vai ficar falando assim: tá, vamos sentar para quê? Nós vamos comer agora? Mas quando nós vamos ler em outra visão, olha o que vai dizer em Marcos 6, 35 e 36. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto. Repita comigo: lugar deserto. E já é tarde. Fala comigo: já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Os discípulos, eles observam um cenário: 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estão ouvindo Jesus pregar. Eles estão indo ali ouvindo Jesus pregar. Aí um para e fala assim: mano, tá tarde, hein? A gente está num lugar deserto, não tem padaria aqui perto, não tem lugar para comprar comida. Quer saber? Vamos dar um toque em Jesus. Jesus, deu o horário. O pessoal está com fome, vai dar meio-dia. Se fosse aqui na casa do pai seria isso: pastor Pablo, acaba a palavra, meio-dia, o pessoal está com fome, café da manhã já acabou, porque de manhã veio uns caras e rapelou tudo, com uma fome tremenda. Então o que tem ali não dá para todo mundo, manda o pessoal embora, meio-dia, cada um vai para sua casa e come. Já está tarde, não tem como comprar comida. Você vai perceber que eles começam a limitar a mensagem que está sendo pregada, os milagres que estão acontecendo naquele lugar, por causa de um fator. Repita comigo: fator tempo. Mais alto: fator tempo. Já é tarde. E fator geográfico. Fala comigo: geográfico. O lugar é deserto. Mas olha que interessante na visão de João. Olha o que mais ele vai dizer. João 6, do 6 ao 7. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já tinha tudo pronto. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: Jesus não é pego de surpresa diante da situação que você está vivendo. Jesus não está perdido em meio ao caos que você está passando. Jesus não está desesperado. O céu não está em crise porque a tua vida não está legal. Ele já sabe o que vai fazer, mas Ele só está esperando o teu movimento para Ele começar a agir naquilo que Ele quer fazer. Ele já sabe.
Ele já tem ciência. Ele já tem todo o controle, ele já sabe. Ai, pastor, eu estou preocupado, como eu vou pagar as contas? Jesus está falando assim, eu já sei como você vai pagar, mas deixa eu ver até onde você vai. Ai, eu estou preocupado porque agora as coisas apertaram lá em casa, eu estou em crise, pastor. Calma. Ai, eu estou preocupado porque eu fui mandado embora. Fica tranquilo, Jesus já sabe o que vai fazer, está tudo no controle dele. Ele só quer ver o teu movimento, calma. Aí olha o que o discípulo vai falar. Jesus já sabia o que ia fazer. Aí Filipe respondeu. Chega um outro discípulo e fala assim, olha o que ele vai dizer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Eu imagino uma reunião, Rogerinho, os discípulos conversando e falando assim, ó, nós viu aí que tem 5 pães e 2 peixes, e aí, o que vocês acham? Cara, nós tem 200 denários no caixa, mas não é suficiente não. Aí o outro fala assim, não, já está tarde, olha o lugar deserto, olha o tanto de gente, esse povo come pra caramba. Não dá pra fazer não. E eu vejo Jesus olhando, já sabendo tudo que ele ia fazer. Quem são esses discípulos? Somos nós. Somos nós que estamos diante de um problema, diante de uma circunstância e limitamos Deus. Sabe quais são os fatores que a gente mais limita Deus? Repita comigo: tempo, dinheiro e geografia. Fala mais uma vez: tempo, dinheiro e geografia. Nós sempre limitamos a Deus. Nós sempre nos apegamos ao local, nós sempre nos apegamos ao dinheiro e nós sempre nos apegamos ao tempo. Pastor, já é tarde demais, já tem coisa que já não dá mais para fazer. Mas não tem dinheiro para fazer isso daí. Não, o lugar não compensa. O lugar é deserto. Nós sempre estamos limitando os milagres de Jesus a acontecer. O que nós precisamos entender, repita comigo: entender. Sabe qual é o maior problema da igreja? A falta de entendimento. Nós ainda não entendemos o que Deus está tentando falar conosco. Jesus já sabe o que vai fazer, mas a gente está apegado ao recurso financeiro. Jesus já sabe o que vai fazer, mas a gente está apegado ao fator tempo, achando que já não dá mais tempo. Jesus já sabe o que vai fazer, mas a gente está preocupado ao local. Ele já sabe. Nós precisamos entender uma coisa, irmão. O nosso Deus, Ele não está dependendo de um local para realizar aquilo que Ele quer realizar e aonde Ele quer realizar. Deus não depende desse espaço que nós estamos para poder mudar a história de Campinas. Deus pode mudar a história de Campinas, de São Paulo, do Brasil e do mundo. E Ele não precisa dessas 4 paredes. Ele precisa que alguém aqui entenda que foi chamado para ser filho, que tem uma herança nas mãos e que vai fazer algo extraordinário para Ele, custe o que custar, doa o que doer. Alguém que entendeu que precisa estar disponível. E não é sobre o espaço, é sobre a palavra que você recebeu. Ezequiel 37, verso de número 1 ao 2, olha o que vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale de ossos secos. Fala comigo: ossos secos. Ele estava num ambiente de morte, irmão. Ele estava num ambiente cheio de ossos secos. Ele estava diante de um ambiente que era horrível. E Ele me levou de um lado ao outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Os olhos de Ezequiel estavam apegados ao ambiente, mas a mão do Senhor estava sobre ele, e a mão do Senhor sobre ele tinha uma única finalidade: abra a tua boca, comece a profetizar, independente do ambiente que você está passando. Se você começar a declarar, o ambiente começa a se transformar nas palavras que vão sair da tua boca. Profetiza, ó vale de ossos secos, profetiza, e de repente, osso começou a se juntar com osso, um barulho começa a acontecer naquele lugar, e um exército se levanta diante daquele ambiente. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que o meu Deus, o seu Deus, não se limita a um ambiente geográfico. Se você der uma ordem, vai acontecer. Você precisa entender. Mas qual é a nossa preocupação? Aqui não vai dar. Não importa o solo, não importa a circunstância, não importa o ambiente. Se você declarar, Deus pode mudar a realidade de todas as coisas. Eu já fiz casamentos que estava caindo um pé d'água, a céu aberto o casamento,
E o casal se juntou, os amigos que estavam próximos estenderam as mãos para o céu e disseram: Senhor, segura a chuva, para o tempo, muda a circunstância, altera a geografia, faz um milagre. E de repente a chuva parou, o sol apareceu e o casamento foi lindo. Por quê? Porque uma só palavra que sai da nossa boca começa a alterar as coisas, irmão. O problema é que limitamos a Deus pela circunstância. O problema é que limitamos a Deus pelo ambiente. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eles olham o ambiente e dizem assim: o lugar é deserto, manda o povo embora. Começa a colocar limitações sobre Deus. Olha uma outra pessoa que começa a limitar Deus. Gênesis 18, verso número 12. O anjo chega para Sara e fala assim: Sara, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Você vai estar com seu filho no colo. E olha o que diz o texto: por isso, ela riu consigo mesma ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Ela está limitando a Deus com o fator tempo, pastor Alex. Ela está olhando e dizendo assim: já não dá mais tempo. Se o Senhor tivesse chegado há 20 anos atrás, quem sabe eu conseguiria viver essa palavra. Se o Senhor tivesse falado em um outro momento, quem sabe eu viveria essa palavra. Tem muita gente aqui que já entregou os pontos, tem muita gente aqui que já entregou, já jogou a toalha, achando que Deus não pode fazer na tua vida porque o tempo passou. Ah, se fosse em 2019 daria certo. Ah, se fosse em 22, em 22 aconteceria, mas 26 já está tarde. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele não se limita ao tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus pode fazer agora na tua vida. Ah não, mas se Ele fizesse em tal momento daria certo. Sabe o que acontece quando Lázaro morre? Jesus chega diante das irmãs e elas falam assim: se o Senhor estivesse aqui, estivesse significa passado. Fala comigo, passado. O meu irmão não teria morrido, mas agora eu sei que lá na frente, no finais dos tempos, ele vai ressuscitar. Ela fala sobre passado e ela fala sobre futuro, porque nós não conseguimos acreditar num Deus que pode fazer agora. Você não está entendendo o que eu estou falando? A gente acredita no Deus que podia fazer lá atrás, a gente também acredita no Deus que pode fazer lá na frente, mas a gente limita o Deus que pode fazer agora. Agora, você que chegou enfermo nessa igreja agora, Deus pode curar você agora. Ah não, pastor, eu sei que daqui a uns 2 meses Deus pode me curar, tem uma consulta. Não, Deus pode fazer agora. Deus pode desaparecer com o diagnóstico de câncer agora. Você que está assistindo online, Deus pode mudar a tua história agora. Deus pode restaurar o teu casamento agora. Deus pode restaurar as tuas finanças agora. Agora, não sei como, não sei da onde, pode cair um dinheiro na tua conta agora. Pode mudar toda a tua vida agora. Aqueles que ouvem e entendem, esses começam a receber e experimentar. Mas aqueles que limitam a Deus, não vivem o milagre que Deus tem para fazer. Agora você pode receber uma mensagem no teu celular de alguém falando: vem para a entrevista amanhã, eu consegui uma vaga para você. Mas pastor, hoje é domingo, não importa. Deus não se limita ao Cronos. Tudo aquilo que foi liberado no Kairos pode acontecer agora. Não era ontem e não é amanhã, é hoje aquilo que Deus tem para fazer. Não, já estou velha, enrugada, meu marido já está idoso. Se passou 1 ano. Gênesis 21, do 6 ao 7, Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Ela acrescentou: quem diria, hein, que Abraão e Sara amamentaria filhos? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. 2026 vai ser um ano onde as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: quem diria, hein? Quem diria, hein? Deu certo. Quem diria, batizou teu filho na igreja? Quem diria, viveu algo extraordinário? Quem diria, hein? Ninguém acreditava em você, ninguém dava nada para você, o tempo já tinha te condenado, o ambiente já tinha te descartado, não tinha recurso para viver o que está vivendo. Mas quando Deus se levanta e quando Deus libera uma palavra, as pessoas que estão ao redor vão ter que dizer: quem diria, hein? Quem diria que estaria pregando na igreja esse ano, hein? Quem diria que eu veria a tua foto num banner e as pessoas falando assim: uau, olha lá onde ele está pregando em tal lugar. Quem diria, hein? Quem diria que você ia andar de avião? Hoje eu experimentei um quem diria na minha vida. Minha mãe me ligou de vídeo. Sabe onde ela está? Paris. De Pirangi para Paris. Onde você está, mãe? Eu estou indo ver a Torre Eiffel. Tá lá, foi para Portugal, agora está rodando lá a Europa. Minha mãe. Quem diria, hein? Deus tem poder, irmão.
Deus tem poder. Para de limitar Deus. Deus já sabe o que vai fazer, Deus já tem tudo pronto, irmão. E Ele está aqui falando assim, já está tudo pronto. É você que ainda não se levantou para viver aquilo que Deus tem para você. É você que ainda não deu o passo para poder acessar aquilo que já é seu, já está tudo pronto. Deus já liberou algo para a tua vida, Deus já liberou algo para a tua história, já está tudo pronto. Sabe qual é o problema? O problema é que você olha para a circunstância e diz, não vai dar certo, manda o povo embora, tem muita gente, a gente não tem dinheiro, a gente está num lugar deserto, o tempo já está tarde, já vai escurecer. Nós estamos limitando aquilo que Deus pode fazer, ao invés de olhar e falar assim, eu creio, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo, aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Aquilo que Deus começou a acender dentro de mim vai acontecer em nome de Jesus. Quem diria, hein? Quem diria que Abraão e Sara amamentariam filhos? Quem diria que a palavra que foi liberada em Gênesis 12 se cumpriu? Sai da tua terra, da tua parentela, vai à terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Ei, se lembre das palavras que você recebeu um dia. Nenhuma delas morreu, todas elas permanecem. O problema é que você se esqueceu do Deus que pode fazer todas as coisas na tua vida. Não limite a Deus. Não limite a Deus. A Bíblia vai dizer em João 6,9: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Irmão, o recurso que você tem pode ser pouco na tua mão, mas quando é entregue das mãos do Senhor, pode gerar grande transformação. Para de limitar o teu Deus. Para de limitar o Senhor. A gente não faz ideia de quando damos um passo que Deus pode fazer. A gente não tem noção de quando nós falamos assim, é isso que o Senhor quer de mim, então eu estou indo. Quantos de nós vivemos coisas que foram através de palavras que recebemos? Em si, não havia condição nenhuma em nós. A minha esposa recebeu uma palavra de que Deus faria tudo conforme o sonho dela. Ela é mimada demais. E aí Deus, eu vou fazer tudo, recebe a palavra. E o sonho da minha esposa era ganhar um carro branco, grande, com um laço vermelho. Aí quando eu fui ver as parcelas, eu falei, mas nunca que eu vou conseguir pagar isso aí. Esquece. Eu não me movi pela condição que eu tinha. Eu me movi pela palavra que nós tínhamos recebido. Já passou de um ano, nunca atrasou uma parcela e Deus está dando graça, amém? Se eu for olhar para trás e falar assim, nasci em Pirangi, criado na Vila União, com essa cara de playboy, os outros vão achar que eu... Quem diria, hein? É Deus que faz, irmão. Estava com 120 quilos, comecei a orar e falar, Deus, não aguento mais estar gordo. Senhor, faz um milagre. Irmão, eu cheguei no ponto de que eu já tinha tentado de tudo. Coach de emagrecimento, jejum intermitente, dieta, tudo que você possa imaginar. Até jejum com Deus combinado, entendeu? Deus, eu estou jejuando para você, Senhor, me ajuda a emagrecer, vamos embora, bora. Quebrava tudo, irmão, dava tudo errado. Sabe o que eu fiz um dia? Um dia eu ajoelhei e orei. Eu estou jogando a real para vocês. Eu tinha acabado de acordar. Eu fui na cozinha e comi uma barra de chocolate. Assim que eu acordei, tipo, o pastor Igor faz isso bastante, já falei com ele, mas ele não aceita. Aí eu comi uma barra de chocolate, bateu uma tristeza, irmão, uma crise. Aí eu ajoelhei e eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu nunca fiz essa oração, mas estou fazendo hoje. Me ajuda a parar de ser gordo. Você está rindo, você já orou isso também, não orou não? Orou, irmão, você orou. Eu falei, Deus, me ajuda a parar de ser gordo, não estou aguentando mais não. Aí fui pregar na igreja de um pastor amigo. Aí estava pregando lá na igreja dele. Aí o médico que estava lá, um nutrólogo. Ô pastor, tudo bem? Aí ele me chamou no Instagram, comprou um livro, me chamou no Instagram. Na hora que ele me seguiu, já segui ele de novo. Aí ele mandou assim para mim, livro muito bom. Aí eu falei assim, doutor, estou desesperado. Eu estou fazendo isso e não emagreço. Desse jeito já quebrei toda a conexão de network que se faz, eu já fui me humilhando. Ele falou, vem no meu consultório, você é meu convidado. Ah, irmão, essa palavra aí já entendi já. Cheguei lá, comecei a passar com o doutor. Quem diria, hein? Quem diria? Irmão, estou usando branco. Pastor Igor, nunca te vi de branco.
Tô brincando. Até o final do ano nós vamos olhar para o pastor e falar assim: quem diria, hein? Quem diria que a zoeira vale tanta pena, hein? Ó, tá no shape o homem. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Para de limitar Deus até nas coisas que você acha que é bobo. Sabe o que nós precisamos entender? O nosso Deus tem poder para fazer grandes coisas, mas o nosso Deus também tem poder para fazer as pequenas coisas. A gente limita Deus demais. Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. A sogra dele tinha perdido a perna, tinha amputado alguma coisa? Não. Ela estava com febre. Ah, pastor, febre? É, Jesus cura até a febre. Jesus faz as coisas simples. Qual é o nosso problema? A gente está limitando Deus demais. A gente limita Deus. Nós fazemos isso. Olha o que vai dizer em Mateus 6:16, dos 5 ao 12. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhe disse, preste atenção no diálogo. Eles se esqueceram de levar pão. Aí Jesus disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus está falando para o que para eles? Ó, toma cuidado com o fermento do fariseu e dos saduceus. Aí olha o que eles falam. Eles discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles estavam achando que Jesus estava falando de pão com eles. Ciente da discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Jesus está falando sobre um assunto, eles não entendem o que Jesus está falando, então eles partem para um outro assunto. Eles começam a discutir de outro assunto. Aí Jesus fala assim: vocês ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? E nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O grande problema da nossa relação com o Senhor é que nós não estamos entendendo o que Ele está falando para nós. Então Jesus ele vai falando por parábolas, Ele vai falando através de sinais, porque se Ele abrir o céu e escancarar os nossos olhos, nós não suportaríamos. Aí Ele faz uma pergunta: será que vocês não se lembram? Casa do Pai, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: será que vocês não se lembram do Deus que cuidou de vocês em 2024, do Deus que cuidou de vocês em 2025? Por que vocês estão com medo de 2026? Você não se lembra de que Ele multiplicou o pão? Quantas vezes comeram? Quanto sobrou? Você não se lembra de quanta fatura de cartão você conseguiu pagar? Você achou que seria o teu fim? Você não se lembra das doenças que você viveu e venceu? Você achou que ia acabar? Quantas vezes você disse: pastor, o meu casamento vai acabar hoje, já era. Olha aí para o teu lado, teu marido está aí do teu lado, tua esposa está aí do teu lado, teu filho está crescendo, a casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, a tua família está prosperando. Ei, será que vocês não se lembram? O problema da igreja é não compreender o poder de Deus. O problema da igreja é que nós não entendemos e nós nos esquecemos do que Deus pode fazer. Deus tem poder, igreja. Nós precisamos ter o entendimento de que nada pode limitar a Deus, mas a minha ignorância pode me limitar a acessar o melhor de Deus para mim. Nada limita o Senhor, mas a tua ignorância limita você de viver o melhor do Senhor para você. Nós precisamos entender, parar, olhar para a nossa vida e falar assim: cara, Deus tem algo para mim. Eu não posso me render diante da circunstância, eu não posso parar diante do medo, eu não posso parar diante do problema. Deus tem algo poderoso para fazer na minha história. Então, eu preciso que você entenda algumas coisas do porquê nós não estamos vivendo milagre. A primeira coisa, João capítulo 6, verso número 10. Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Preste atenção, eles mandam o pessoal se assentar. Começa a se assentar. O que tinha na mão deles? 5 pães e 2 peixes, estava na mão de Jesus.
Só tinha 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. Jesus fala o que para os discípulos? Vai lá e manda o povo se assentar. A primeira coisa que você precisa entender aqui nesse texto: a ação vem antes do milagre. Fala comigo, a ação vem antes do milagre. Os pães já estavam multiplicados ou não? Já estava multiplicado? Mas eles olharam e falaram assim: Deus está mandando a gente mandar o pessoal se assentar. Jesus deu uma ordem: vamos, começa a mandar o pessoal se assentar. Sabe o que você não entendeu ainda? Você não entendeu que você precisa começar a se movimentar. E na hora que você começar a se movimentar, aí o milagre vai começar a aparecer. Você precisa começar a viver como se o milagre já existisse. E Abraão creu e trouxe a existência como se já existisse aquilo que não existia. Sabe qual é o grande problema nosso como igreja? A gente está esperando o pão multiplicar para a gente começar a alimentar a multidão. Você precisa começar a sair. E na hora que você começar a sair para fazer as coisas, a provisão do Senhor vai vir sobre a tua vida. Começa a se movimentar e a provisão vai vir. Mas tem um grande problema em tudo isso. Qual é o problema? O problema é que quando você sai e manda as pessoas se assentar, você tem que estar disposto a entender que a tua reputação já não vale mais nada. Imagina só, Rogerinho, se eles mandam o pessoal se assentar de 50 e 100, e os discípulos, 12 discípulos saem falando: pessoal, se assenta aí, ó, 50, 100, 50, 100. Leva quanto tempo a fazer isso mais ou menos? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, para a gente organizar, para tirar uma foto com vocês aqui, vem todo mundo para o altar para tirar uma foto. Demora, não demora? Culto de homens, tem 30 homens, é 20 minutos para tirar uma foto com 30 homens. Imagina mandar 50 e 100 sentar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina 12 pessoas organizando isso. 2 horas, 3 horas para fazer, o que vocês acham? Agora imagina durante 2 horas ou 3 horas organizando a fila. Mas na cabeça deles estava falando assim: cara, só tem 5 pão e 2 peixes ali naquele lugar ali, mano. O que Jesus está arrumando? Por que Jesus não mandou o povo sentar? Porque se der errado, os caras vão brigar com Jesus. Agora se der errado aqui, vai brigar com quem? Vai brigar com quem se der errado, irmão? Ah não, vocês estão de brincadeira. Se não acontecer nada, os discípulos estão mandando o pessoal sentar, se nada acontece, você está lá no meio da multidão, você vai brigar com quem? Eu vou brigar com quem mandou sentar, sim ou não? Ô Pedro, o que você mandou sentar aqui? Sentar pra quê, velho? Aí Pedro olha para mim e fala assim: então, não, senta aí, pera aí que nós já vai ver o que vai fazer aqui. Vocês vão comer agora. Senta aí que vocês vão comer. Aí na cabeça dele: mas só tem 5 pães e 2 peixes. Você tem que estar preparado, irmão, para perder a tua reputação, para começar a viver milagre. Sabe por que você não vive milagre? Você está muito preocupado com a tua reputação. Você está tão preocupadinho, ficar tão engomadinho, tão bonitinho, que você não tem coragem nem de fazer um barulho dentro da casa do Senhor para chamar a atenção de Deus e mudar realidades. Porque, o que vão pensar de mim? Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher entrou dentro da casa onde todos estavam assentados. Ela chegou por trás de Jesus. Ela começou a chorar nos pés dele. Ela começou a enxugar os pés dele com seus cabelos. Ela derramou um vidro de perfume nos pés dele. O cheiro começou a se espalhar pela casa. E as pessoas começaram a dizer: quem essa mulher acha que é? Jesus falou: calem-se todos, porque aonde esse evangelho foi pregado, essa mulher vai ser anunciada, porque ela não se preocupou com a reputação dela, ela agiu para que o milagre pudesse acontecer. O nosso problema é que a gente está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós do que viver o milagre que Deus tem para nós. Deus está mandando dizer para você que faltou ousadia em você. 2026 é para aqueles que são ousados. 2026 é para aqueles que estão determinados a viver algo extraordinário com Deus. Ei, pode levantar, mandar o pessoal se assentar. Vai lá e diz que todo mundo vai comer. Mas Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes. Só manda o pessoal se assentar, porque a multiplicação é comigo. Só manda o pessoal fazer o que eu estou falando, porque o resto eu vou realizar. Não se importa com a tua reputação não, irmão. Não se importa com aquilo que vão pensar de você. Obedeça, o resto é com Ele. Falta entendimento em nós. Sabe por que a gente não manda o pessoal se assentar? Sabe por que a gente não faz as coisas? Porque a gente acredita que a responsabilidade do milagre é nossa. Não.
A nossa responsabilidade é se mover. Deus vai realizar o milagre. A Bíblia diz que Jesus pega os pães, tendo dado graças, e entregou na mão deles. Agora fica diferente o negócio. 12 discípulos, 5 pães, 2 peixes. Eles dividem os pães e entregam um pão na mão de cada um ali, um pedaço na mão de cada um. Aí sabe o que Jesus fala? Agora vai lá e entrega para o povo. Irmão, teve gente que ficou com uma bisnaguinha na mão só. O primeiro grupo de 50, os caras já vão me linchar já. Sabe qual é o entendimento que você precisa ter hoje? Primeiro você faz, depois o pão aumenta. Primeiro você faz, depois o pão aumenta. Primeiro você faz e o milagre vai acontecendo. Primeiro você faz e o milagre vai sendo realizado. Primeiro você glorifica e Deus vai realizando na tua casa. Primeiro você se levanta dando glória e Deus vai fazendo um milagre na tua família. Primeiro você ora e Deus realiza. Primeiro você jejua e Deus começa a fazer. Não é o contrário. Primeiro você faz, depois Deus continua. Primeiro você se levanta e Deus vai dando continuidade. Primeiro você escreve a pregação, depois Deus te coloca para pregar. Primeiro você faz o brigadeiro e o beijinho, depois Deus manda o recurso para o casamento de vocês. Primeiro tem que ter o movimento. Sabe qual é o grande problema nosso? Eu só me levanto se o pão multiplicar. Depois que o pão multiplicar eu vou. Deus está falando assim, não, primeiro você vai, depois eu multiplico. Primeiro você anda, depois eu faço. O problema é que a gente está mais preocupado com a nossa reputação, porque a gente está em crise achando que Deus não vai fazer. Ei, entenda hoje, nada limita o poder de Deus, nada impede a glória de Deus. Nada, 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 nada. Se você crê que essa palavra é para você, se coloca de pé.